É desnecessário dizer que a centralização do poder na mão de uma única pessoa é algo muito perigoso. Não precisa dizer isso. É perigoso centrar o poder na mão de uma pessoa só. Os erros desse episcopo podem desviar para sempre a sua igreja, e como não há uma autoridade superior, ninguém pode impedir essa derrocada. Ou seja, se ele tem autoridade para decidir e não existe uma autoridade que está acima dele para o impedir, ele delibera e faz. Então ele se torna a autoridade suprema. E aí onde está a complicação? Veja a questão, por exemplo, da disciplina, né? Se ele tem um problema com uma pessoa lá e ele resolve disciplinar, quando é que essa pessoa vai sair da disciplina? Se eu vou matar ele na hora, ele só vai sair da disciplina quando eu quiser. O cara fica lá, o cara mofa no banco. Complicado. Este modelo também dá margem a uma perseguição de possíveis oponentes, ainda que estes estejam com a razão, bem como o beneficiamento e falta de disciplina para os aliados. Todos esses problemas são decorrentes do poder absoluto que o episcopo ou o líder tem. Então veja bem, se ele tem oponentes, ele vai perseguir esses oponentes. Se ele tem aliados, ele vai favorecer esses aliados. Isso também é um problema de quem concentra o poder na mão de uma pessoa só, que é o partidarismo. É verdade? Partidarismo. Tem um grupo aqui que não vai com a minha cara não, eu vou perseguir esse grupo. Tem um grupo acolá que eu vou favorecer esse grupo. Isso é partidarismo. Isso é prática é uma desvantagem, um ponto negativo de uma prática onde o poder é centralizado na mão de uma pessoa só, no caso o poder do sistema episcopal. Sistema de governo congregacional. Quem aqui já frequentou uma igreja congregacional? Eu frequentei. 2, 3, 4 pessoas. O resto da presbiteriano? Sistema de governo congregacional. Igrejas independentes. É aquele sistema que eu estava falando há pouco. O sujeito mete na cabeça que recebeu uma voz do céu dizendo: olha, vai, servo, varão meu, e abre ali uma igreja que eu vou te enviar. Aí o cara vai lá e abre a igreja e está lá até hoje. Sistema de governo congregacional, igrejas independentes. Igreja local, igreja local, igreja local, igreja local. Quem é a autoridade sobre isso? Veja aí as pessoas aí em volta, né? E a igrejinha no meio ali, né? Então a autoridade aí se torna uma autoridade comunitária. Entre as igrejas que adotam o governo congregacional estão os batistas e os congregacionais. Os batistas são mais, vamos dizer assim, mais fiéis a esse sistema. Os congregacionais, alguns deles adotam um regime até mesmo parecido com o nosso, né? Onde tem um conselho, onde tem a assembleia, mas também tem um conselho. E como nós, eles até deliberam como nós, porque quando tem assembleia, que todo assunto tem que ser levado para a assembleia, para votação, mas antes eles se reúnem com o conselho, deliberam ali, né, como que mastigam o assunto, e aí leva para a congregação já tudo mastigadinho, e a congregação só tem o trabalho de votar. Mas é um regime, eles fazem uma adaptação, um meio termo entre o congregacional e o nosso regime presbiteriano. Assembleia de Deus. A Assembleia dá a última palavra. Isso, a Assembleia dá a última palavra. Né? O Conselho da Congregacional deles traz um assunto, mas não tem poder de decisão. Tem poder de decisão é a Assembleia. Exatamente. Então, eu fazia parte de uma igreja que tinha mais ou menos esse meio termo de sistema. Ele era congregacional, né? Mas tinha, além da Assembleia Geral, tinha um conselho, e esse conselho deliberava alguns assuntos antes de ser levado para a Assembleia. A igreja é aquela comunidade local que constitui-se em uma igreja completa e autônoma.
não sujeita em termos de igreja a qualquer outra entidade senão a sua própria Assembleia. Então veja aí que no caso da Assembleia é soberana, né? Ela não está sujeita a nenhum. Então a igreja A não está sujeita à igreja B, que não está sujeita a C, que não está sujeita a D, certo? Elas podem ser até co-irmãs, no caso das batistas. Então, elas podem ser co-irmãs, mas são independentes. Cada batista tem o seu pastor e cada pastor delibera como quer, né? Eles têm a confissão de fé deles lá, né? Subscrevem as suas confissões lá, mas eles trabalham independente. Cada igreja é independente. A batista aqui, se ocorrer um problema, ela não tem um órgão que recorra, não pode recorrer a outro órgão. Ela tem que resolver dentro dela, tem que decidir a Assembleia. O que a Assembleia decidir, está decidido. Nós, se ocorrer um problema, nós recorremos ao presbitério. Se o presbitério não resolve, se o concílio não, se o concílio lá é a distância. Eles não, é só eles. Então, ninguém de fora pode interferir nas decisões deles, porque não tem nenhuma governo que, digamos, eles não são jurisdicionados a nenhum governo superior. Quem é superior? Eles decidem. Eles não podem recorrer a nada, tem que seguir ali, está decidido. Nós não, nós temos uma Constituição que obedece a parâmetros diferentes, o recurso sempre são federados, a federação. Então, a igreja pertence ao presbitério, recorre ao presbitério, o presbitério pertence ao círculo, recorre ao círculo, o círculo pertence ao supremo concílio, os presbitérios pertencem ao supremo concílio, pode recorrer a chegar até o supremo concílio. Isso. Com que esse regime se parece? Esse sistema de governo se parece com o quê? Congregacional. Com o comunismo, né? Na verdade, cada um é independente, né? Cada um é independente ali. E o povo, a Assembleia, é que decide tudo. É assim? A Assembleia é soberana. Então, o que vale ali é o voto. E aí é um exemplo desse tipo de governo, porque, digamos que existe uma família grande na igreja. Então, existe uma família, digamos que a igreja é constituída de 100 membros. Só que tem uma família que tem 30 membros. Então, esta família, o que acontecer com ela, dificilmente vai ser apenada. Elas vão ser, na verdade, os nomes da igreja. Aí um levanta a mão e diz assim: olha, o departamento infantil precisa ser rebocado, pintado e trocado as cadeiras. Aí um se levanta e diz: não, vamos só rebocar e pintar, as cadeiras dá para aguentar mais um ano. Aí o outro disse: não precisa rebocar não, vamos só pintar. E aí começa-se a haver um debate a respeito de como vai se dar a reforma do departamento infantil, até que haja uma votação, e aí o que for decidido é o que vai ser feito. E aí entra esse princípio que o reverendo falou. Vamos dizer que existe um grupo grande na igreja ali, uma família grande. Qual é a decisão que vai ser adotada? Não precisa nem resposta, né? Por isso que na igreja presbiteriana do Brasil não é aconselhável ter dois presbíteros da mesma família. Não é aconselhável. Justamente para evitar essa questão de haver vantagens para aquela família. E se há dois da família, então, se por acaso acontecer, o pastor fica sobre aviso. Observando, para ver qual é a atitude desses dois, se eles realmente concordam com tudo, se realmente eles estão ali para ver se há algum favorecimento nesse caso. Nesse caso aí também, outra coisa sobre o governo congregacional é que nem todos estão capacitados para tomar determinadas decisões que são nossos objetivos, que são membros que não têm direito. Se for membro, tem direito de votar e de falar na Assembleia Geral as decisões. E nem todos têm capacidade, maturidade espiritual e conhecimento para tomar determinadas decisões. E vão ser manipulados por aqueles que já estão mais tempo, que são, aqui, por exemplo, no caso da família maior, que está mais tempo,
quando se trata de disciplina, por exemplo. E vai se tratar, por exemplo, o pecado de um irmão lá. Isso em assembleia. Constrangimento, né? Aí entra essa questão da maturidade. Uns têm maturidade, outros não têm. E aí? Algumas igrejas que adotam aquele regime de meio termo entre o congregacionalismo e o presbiterianismo, né, que adotam um conselho, eles criam um conselho, alguns assuntos, como diz respeito a essa questão da disciplina, de um pecado, quando o pecado é grave, então eles levam para esse conselho, e lá nesse conselho é avaliada a situação. E só então, depois de tudo avaliado, é que eles levam para a assembleia, mas aí já leva o caso praticamente resolvido. Então, quando a pessoa está em pecado e ela se arrepende, reverendo, aí já trata ali e já leva a pessoa já para se retratar com a igreja. Então ela já vai, só irmãos, eu vim aqui confessar para a igreja que eu cometi um pecado, mas graças a Deus eu me arrependo do meu pecado e queria que os irmãos me perdoassem. Aí qual é a atitude da assembleia? Não, irmão, você está perdoado por Jesus Cristo, e ali vão tratar o irmão. Mas já houve uma deliberação, né, extraoficial, porque como é uma igreja congregacional, não é esse o parâmetro, né, extraoficial ali, e aí sim leva-se para a congregação, mas é um tanto quanto constrangedor. Pontos negativos. Em qualquer igreja há pessoas maduras e pessoas imaturas, e aí ele vai tratar desse assunto, né? Ele vai falar basicamente aquilo que eu falei. Mais um pouquinho para frente. É algo realmente e extremamente constrangedor. Aqui, a morosidade na tomada de decisão também é um fato implicador, tendo em vista que depende da quantidade de membros presentes e da votação da maioria para aprovar um projeto. Diante disso, muitas igrejas batistas, por exemplo, estão assumindo uma prática que caracteriza por um completo que descaracteriza por completo o regime congregacional. Estão criando uma espécie de conselho para tratar alguns assuntos, e foi isso que eu falei. Algumas igrejas batistas e algumas congregacionais, elas estão criando um meio termo que descaracteriza a congregacionalidade, né? Cria-se um conselho para tratar de alguns assuntos, para que se levado para a Assembleia, não sendo rara às vezes, quando chega uma decisão tomada, esperando apenas a aprovação de todos. E não é raro realmente, irmãos. Eu digo isso porque eu presenciei isso. Geralmente essas decisões são levadas para esse conselho, e lá é tratado mesmo de uma forma como se fosse uma assembleia, e aqueles homens ali deliberam, e aí já leva tudo mastigado. A assembleia só faz levantar a mão. Então, já foi tratado, já foi tratado, né? Já foi tratado. Mas isso descaracteriza a sua forma de governo. Agora vamos. Presidente da Nacional, da UPH, o senhor Paulo da Fonte, presidente nacional. Vice-presidente da Nordeste, nós temos o Ivan Wilson. E o secretário-geral, nós temos o Haroldo Primeiro. Essa é a nossa mesa da Nacional. Aí tem outros vices também da outras regiões, mas para nós é interessante esses três aqui, certo? Secretário sinodal. Nós não temos sinodal no PH, mas temos o secretário sinodal, que é o presbítero Falcão, da Igreja Presbiteriana de Monte Sião. Ele é o secretário sinodal. Federação. Eu sou o presidente da federação e tenho a minha mesa, diretora, né? O meu secretário presbiterial é o reverendo Jairo Ribeiro, que é lá de Tabaque, da igreja de Tabaque. O PH são vocês, né? Deve ter uma diretoria e um conselho e um conselheiro dele. Queridos, basicamente hoje o que eu queria passar para vocês era isso aí, certo? Deixa eu só recapitular. Eu falei um pouco no início a respeito
do pacto da aliança de Deus, um pacto a princípio trinitariano entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Esse pacto foi na eternidade. Depois um pacto criacional, onde ele cria todas as coisas, estipula seus decretos, né? E depois um pacto de graça, onde ele aplica isso. Então nós podemos entender toda a criação de Deus debaixo de dois prismas. Ou o homem está debaixo de um cabeça federal, que é Adão, ou ele está debaixo de um cabeça federal, que é Cristo. Ou o homem é representado diante de Deus por Adão, e aí ele está debaixo do pecado, porque assim como entrou o pecado no mundo entrou por uma só pessoa, por um só entrou o quê? A morte. Mas também entrou a salvação por um só. Então, por Adão entrou o pecado do mundo, por Cristo entrou a redenção. Ou você está debaixo do pecado e o seu cabeça federal é Adão, ou você está debaixo da graça e o seu cabeça federal é Cristo Jesus. Nós temos aí a representação de um regime federativo, onde nós somos representados ou em Adão ou em Cristo. Se é assim nas Escrituras, nosso regime de igreja também é assim, né? Falei também um pouco a respeito dos sistemas de governo, onde foi explicado aqui a respeito do episcopal, onde o poder é centralizado na mão de uma pessoa só, o congregacional, onde o poder é centralizado na mão de todo mundo, e o nosso regime presbiteriano, onde o poder ele é representativo, ou seja, nós elegemos os nossos representantes, e esses representantes eleitos, eles nos representam diante do conselho para deliberar as nossas causas, né? E ele sozinho tem poder? Não, porque ele depende de um conselho superior, ele está debaixo de um conselho superior. O conselho da igreja está debaixo do conselho do presbitério, o conselho do presbitério debaixo do conselho do símbolo, o símbolo debaixo do conselho do supremo conselho, e por isso fica difícil, né, a gente sair um pouco do trilho, tá certo? E mesmo assim, ainda há quem saia do trilho. Mas por quê? Porque quando a igreja não conhece, não sabe quem ela é, e aí eu vou entrar no tema. Quando a igreja não conhece quem ela é, que ela é uma igreja presbiteriana, que ela não conhece o que ela é presbiteriana, ela não vai se ater a essas coisas. Então, de repente, a liderança, começa a trabalhar de uma forma diferente, e a igreja não percebe isso, acha que isso é normal e toca o barco para frente. E aí é um problema. Quando se tem um conhecimento de quem se é, nós começamos a entender o que nós cremos. E quando se começa a entender o que nós cremos, passamos a confessar aquilo que cremos. Porque é que o problema, porque é que a questão de identidade e confessionalidade está hoje como está? Porque as pessoas não se entendem, não sabem quem são e não sabem o que tem. Queridos, que esse pequeno estudo dessa noite eles possam trazer para os irmãos um incentivo para que os irmãos possam buscar mais a respeito da sua identidade como homens presbiterianos, mulheres presbiterianas, jovens presbiterianos, o que é ser um presbiteriano de verdade, e que isso não pare por aí, e que ao saber quem você é, você efetivamente se diz aí, conselho superior, conselho local e conselho local. Isso aí parece com o quê? Com o nosso governo presbiteriano, é assim? Assembleia de presbíteros ou anciões. Esta forma de governo foi desenvolvida com rejeição ao domínio por hierarquia de bispos individuais, forma de governo episcopal. Então, para substituir o governo episcopal, criou-se essa forma de governo, né? Governo presbiteriano.
Porque a primeira forma de governo, como foi dito lá no início, lá, né, a forma mais antiga é episcopal. O presbiteriano ele surgiu na reforma, né, como uma forma de substituir esse governo autoritário de um indivíduo sobre todos. Essa teoria de governo está fortemente associada com os movimentos da reforma protestante na Suíça e na Escócia, calvinista, né? Com as igrejas reformadas e mais particularmente com a igreja presbiteriana. Nesse sistema, os membros elegem os seus oficiais, que são representantes pactuais. Estes oficiais eleitos formam seu concílio, que são assembleias formadas por pastores e presbíteros. Vamos lá. Então aí temos uma representação de como é que funciona esse sistema. Nós temos aqui a igreja A, a igreja B, aí tem o presbitério A. Aí tem o presbitério B, que também tem as suas igrejas, o presbitério C também tem suas igrejas. Três presbitérios formam um sínodo, né? E aí tem o sínodo A com 3 presbitérios, sínodo B com as 3 presbitérios. E os sínodos estão submissos ao Supremo Concílio, né, que vai deliberar sobre eles. Esta forma de governo, né, ela, dentro das Escrituras, ela é a forma que mais se assemelha, mais chega próximo ao que Deus pretende para a sua igreja. Não é a forma perfeita, né? A forma perfeita é o reino de Deus, né? Mas é o que mais se aproxima daquilo que as Escrituras nos fazem. Pois não. Definição do termo presbítero. O nome presbiterianismo é derivado da palavra grega presbíteros, que significa ancião ou presbítero. Em Atos 20:17 vemos que Paulo chama os presbíteros, né? Ele usa essa nomenclatura para tratar com os presbíteros em Atos 20:17. Termo indica que o presbítero é um homem menos moço, com mais idade do que o comum, do que um grupo, mais idade do que o comum, do que os grupos de sua congregação. Idade no sentido de vida mental, vida moral e vida espiritual. Não idade no sentido de que o cara tem 60 anos é um presbítero. Não é esse sentido. É idade de maturidade, né? Geralmente ele tem mais um pouco de idade do que os demais, mas não quer dizer também que ele seja um ancião, um velho de 65 anos, né? Ele pode ser uma pessoa de 35 anos, mas que tem uma certa maturidade espiritual, né, e moral, e por isso ele é considerado como presbítero. No Antigo Testamento encontramos os presbíteros como líderes do povo pactual. Moisés, quando é convocado por Deus para liderar o povo, e o povo se depara com a realidade presente dos presbíteros, anciãos do povo de Israel naquele tempo. Então Moisés ele se deparou com esse grupo de pessoas ali, né, quando foi chamado por Deus. Êxodo 3:16 diz assim: vai, ajunta os anciãos, presbíteros de Israel, e diz: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Números 11, 16, 24, 5, algumas referências aí. Então, quando Deus chama Moisés, né, e manda ele ir para quem? Ele não manda assim, vai lá no povo e traz o povo do Egito. Não, manda procurar primeiro os anciãos, os presbíteros, e comunica isso a eles, porque Deus sabe que os presbíteros de Israel era que comandava o povo, administrava o povo ouvia os presbíteros, né? E Moisés ali não era a autoridade ali, quem era a autoridade era os presbíteros. Então Deus manda Moisés procurar os presbíteros para retirar o povo do Egito. Isso é interessante, é no mínimo curioso para a gente poder pesquisar mais a respeito dessas questões. Vamos lá. Por todo o Antigo Testamento se verá os anciãos, os presbíteros presentes na vida religiosa e civil do povo de Israel, no Antigo Testamento. Aí você vai ver Deuteronômio,
21:19, Êxodo 24, Levíticos 4:15 Juízes 8:14. Aí tem alguns exemplos aí. A disciplina do filho rebelde era entregue a quem? Aos presbíteros. Deuteronômio 21:19. Então, quando tinha um filho rebelde, a disciplina dele era entregue aos presbíteros. Não era o pai e a mãe que disciplinavam, levava para os presbíteros e eles faziam a disciplina. Havia um colegiado de presbíteros em Êxodo 24:1. Os presbíteros eram responsáveis pela vida espiritual do povo de Deus em Levíticos 4:15. No Novo Testamento, entramos numa classe variada de líderes, os anciãos, governadores e principais, ou chefes de sinagogas. Isso já no contexto ali de Cristo, ali, os apóstolos. Sabemos que durante o tempo de Cristo, que a liderança judaica era corrupta e a mesma não deixou o ofício do presbítero desaparecer. Mesmo com a corrupção dos judeus, o ofício ainda do presbiteriado ainda era uma realidade, mesmo com a corrupção, né? Ainda existia um colegiado. Temos aí as referências de Mateus, Marcos, João e Lucas. Este governo tem suas raízes desde o Antigo Testamento, por isso o governo presbiteriano é essencialmente bíblico. Então vemos aí que dentre todos os sistemas que foi apresentado, o único que é bíblico é o regime presbiteriano, né? Um sistema representativo de presbíteros, né? Onde um presbítero representa todo o povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Essa ênfase soberania de Deus e a eleição divina, a centralidade da palavra e dos sacramentos, o conceito do pacto, a validade permanente da lei moral e a associação entre a piedade, suas origens, reforma protestante, Suíça e Escócia, no século XVI, aí tem Zwingli, né? E João Calvino e João Knox. O nome Igreja Presbiteriana vem da maneira como a igreja é administrada, ou seja, através de seus presbíteros. A fonte aí é o site da IPB. Então, os presbíteros, quais são os tipos de presbíteros que nós temos na igreja? 2 tipos, né? Os regentes, que é os que governam, e os docentes, é os que ensinam. Por exemplo, o reverendo Florindo, ele é o quê? Um presbítero regente ou docente? Docente? Isso, presbítero docente. Ele ensina. Quem são os regentes? Aqui não é exato, é uma congregação. Ok, mas no contexto de igreja, quem são os docentes, os regentes? Eleito pela Assembleia para representar a igreja, não é isso? E governar essa igreja, é assim? E ajudar o reverendo. Esses últimos são os pastores, que são os últimos docentes. Ensino. Vamos lá. Constituição da IPB. Preâmbulo da Constituição da IPB. O preâmbulo vai fazer tipo uma oração, né? Em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil, reunidos em Supremo Conselho no ano de 1950, a data da Constituição, com poderes para a reforma da Constituição, investidos de toda a autoridade para cumprir as resoluções da legislatura de 1946, depositando toda a nossa confiança na bênção do nosso Deus Altíssimo e tendo em vista a promoção da paz, disciplina, unidade e edificação do povo de Deus em Cristo, elaboramos, decretamos e promulgamos para a glória de Deus a seguinte Constituição da IPB. E aí começa. Primeiro, o que é que diz o primeiro tópico da Constituição? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas. Primeiro ponto. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas. Ela não é uma igreja, ela é uma federação de igrejas.
adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento e como sistema expositivo de doutrina e prática as suas confissões de fé e os catecismos maiores breves regem-se pela presente Constituição. Sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Isso é federalismo. Regime representativo. Alguém me representa na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou representado pelo meu corpo de presbíteros e eles me representam. E a nível de igreja local, conselho. A nível de presbitério e a nível de sínodo. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e a prática das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã. Promover e aplicar. Promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã no crescimento dos seus membros. Queridos, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos aqui aplicando, promovendo e aplicando os princípios da fraternidade cristã. As sociedades internas, elas são responsáveis por essa área de conduzir a igreja numa fraternidade dos homens, a fraternidade das senhoras, a fraternidade dos jovens, tendo em vista essas fraternidades se somarem, não se dividirem. Não é uma divisão, não se dividem, mas somam as suas forças para o crescimento do corpo de Cristo. Quem é o beneficiado com isso? O pastor, porque o peso não fica nas costas dele. A igreja ajuda o pastor a levar a carga, né? Por isso, queridos, que não é uma divisão, é uma somatória. É o princípio da formiguinha, né? É uma somatória. Então, é o crescimento de seus membros. É essa o que a nossa Constituição diz. Então, a hierarquia do nosso concílio, ela se dá como conselho, presbitérios, sínodos e supremo concílio. Olha aí como é que está representado aí. Então eu tenho igrejas, dentro da igreja aqui, eu tenho o conselho e a sua diretoria, eu tenho o presbitério e a sua diretoria, eu tenho o sínodo e a sua diretoria, e eu tenho o supremo concílio formado dentro disso. Sociedades internas, eu tenho o PH local, da igreja local, o conselho da igreja local elege um conselheiro, que ele é um fiscal entre a sociedade interna e a igreja. É um conselheiro. Vocês, como PH, devem ter um conselheiro que deve estar presente nas suas reuniões para acompanhar o que ali vai ser deliberado. Para quê? Para que vocês não saiam do mundo. Esse conselheiro tem que ser alguém que conheça a Constituição, conheça a confissão de fé e não deixe vocês se desvirtuarem para outro caminho. E é um fiscal eleito pelo conselho da igreja para acompanhar os trabalhos da terra. Bom, a nível do presbitério, tem um fiscal também, secretário presbiterial. Ele trabalha junto com a federação. A
para fiscalizar a Secretaria Nacional. Nacional é formado do seu presidente nacional, secretário-geral, que é o secretário executivo, e os vices das regiões. Então nós temos região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. E essas regiões têm esses vices, né, que atuam como líder dessa nacional. O único que diferencia é o. Então, muito obrigado pela oportunidade e até amanhã, então, na Escola Dominical. Queremos agradecer ao senhor secretário o senhor presidente da Federação de UPHs. Ele representa o nosso presbitério nas federações de UPHs. Para nós foi uma satisfação tê-lo aqui conosco, muito bem exposto, o sistema de governo, questão de doutrina. Nós estamos aqui estudando o Catecismo Maior, né? A gente, na Escola Dominical, estamos na pergunta de número 26 do Catecismo Maior. Então aqui a gente estamos procurando fundar uma igreja legitimamente presbiteriana, dentro dos seus parâmetros mais restritos, dentro da Constituição. Então, graças a Deus, aqui vamos deixar aqui uma semente presbiteriana, legitimamente presbiteriana. E, mais uma vez, muito obrigado. E amanhã, na Escola Dominical, o senhor vai ter a oportunidade para falar sobre mais pormenores sobre o trabalho realmente da UPH. Ok? Vamos ficar de pé, fazemos oração, depois recitarmos o motto da UPH. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela presença do teu servo aqui conosco, secretário, o presidente da Federação de da UPH, e nós rogamos a Ti que Tu continues a usá-lo para que possa revitalizar a UPH, o trabalho dos homens, no nosso presbitério, não só no nosso presbitério, mas também no projeto que ele tem no Sínodo. Que o Senhor possa fazer com que ele tenha bom êxito e o Teu Espírito em tudo, meu Deus, possa conduzi-lo. Assim nós te agradecemos por estas informações trazidas, pela leitura da Tua Palavra feita aqui, hinos que foram cantados. Nós rogamos a Ti que amanhã pela manhã tenhamos uma manhã agradável diante do Senhor, onde mais e mais aprenderemos a respeito da Tua Igreja, aprenderemos a respeito do funcionamento das sociedades internas que compõem a Tua Igreja. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dá uma noite tranquila, assim oramos no nome santo de Cristo. Amém. Amém. Agora o voto da UPH. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal, céu. Ok. Vamos.